Sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Estamos estudando o livro Cartas de uma Morta, o segundo livro psicografado por Chico Xavier. Nós vimos no programa passado Maria João de Deus conversando com o amigo espiritual que tutelou a sua encarnação. Eles estavam conversando acerca da família e ele orienta Maria João de Deus a se preparar para que ela possa, no amanhã, quando estiver bem, equilibrada, serena, retornar ao seu antigo lar, não mais como mãe, mas agora como uma companheira, ajudando aquele lar a qual ela tanto ama, a qual ela é tão grata. Hoje nós vamos ver o capítulo 20º, Perturbadoras Perguntas. Começa a narrativa do capítulo 20º, Perturbadoras Perguntas, quando Maria João de Deus nos transmite: escutei, enlevada, aquela voz docilíssima que me embalava com as suas tonalidades maviosas e enxuguei as lágrimas, sentindo-me mais disposta a afrontar a minha nova situação. Ao meu lado, inúmeras almas se conservavam, silenciosas, abatidas, e outras retiravam-se com companhia de espíritos fraternos. Acudiram-me, então, ao cérebro esvaído pelo acúmulo de emoções, as mais perturbadoras perguntas. Repetimos, uma vez mais, tudo que Maria João de Deus está passando, essas sensações, essas preocupações, é natural de quem ama e de quem queria estar ao lado dos seus. Maria João de Deus desencarnou jovem, deixou 9 filhos. O Chico, por exemplo, tinha 5 anos de idade. Os demais filhos, a maioria também jovens, indefesos, precisando da ajuda da mãe. E ela, com aquelas questões todas, e agora o que vai ser do meu esposo? O que vai ser dos meus filhos? Como eu poderia ajudar meus filhos? Como é que ficam os meus filhos, os meus amigos, o meu lar, a minha casa? Questões que muitos que desencarnam prematuramente questionam a si e questionam ao meio que estão. Então é natural tudo isto que Maria João de Deus está passando. Quando nós temos sentimentos, ainda o sentimento de posse faz parte do sentimento de adoração. Ao passo que nós vamos sublimando, que nós vamos evoluindo, que nós vamos desenvolvendo os potenciais sentimentais que trazemos em nós, nós passamos a observar que fazemos parte da grande família universal. Por isso que Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Allan Kardec e tantos homens e mulheres bondosos que passaram pela Terra, eles ajudavam a todos, independente se eram espíritas, se eram cristãos, o que fossem, se eram católicos. Eles tinham um código que era o amor universal. Atendia a todos com um sorriso, com uma palavra. Eles não tinham aquela pequenez que nós temos de rótulo religioso ou de família, só ajuda a minha família. Não. Espírito evoluído vê todos como familiar. É igual Jesus. Quando Jesus estava conversando e a sua mãe chega e vai à porta do templo e fala: poderia chamar o meu filho? E chega o companheiro e fala: ó Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus lança aquela questão: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade de Deus, o nosso Pai. Então nós precisamos compreender o imperativo da ajuda e o imperativo da família. Continua Maria João de Deus: eu estaria ali sozinha
em relação aos seres amigos que me haviam precedido no além? Não poderia reconhecer uma das antigas afeições da terra? Antes do meu regresso às paragens siderais, não me havia voltado a elas quem fora a minha idolatrada mãe? As questões que ela fazia, questões curiosas e questões que merecem de nossa parte uma atenção muito grande, porque ela chegou no outro lado, tá bom, eu compreendi que eu desencarnei, mas e agora? Estou sozinha? Não tenho ninguém para me ajudar? Não tenho ninguém para me orientar? Não tenho ninguém para me apoiar? Então aqui nós passamos a ver indagações curiosas, porque é o mesmo caso de André Luiz. André Luiz chegou, não é o caso de Maria João de Deus como nós vamos ver, mas André Luiz chegou na cidade Nosso Lar, não tinha nenhum amigo que ele reconheceu da terra, ele foi amparado por Clarencio, por Lísias, por aquela colônia de um modo geral, sua mãe numa situação espiritual melhor do que a dele, seu pai numa condição espiritual inferior à dele, e ele naquela cidade em que não tinha ninguém próximo quando esteve em sua última encarnação aqui na Terra. Então nós passamos a ver que os locais que nós vamos para o mundo espiritual é errôneo nós dizermos assim, quando eu desencarnar eu vou estar junto com os meus. Será que os meus familiares não estão em graus evolutivos diferentes dos meus? Alguns mais elevados, outros menos. Então, esta ideologia de que desencarnou, vamos estar com eles, é verdade, pode ocorrer isto, mas pode ocorrer também de não estarmos. E eram estas indagações que Maria João de Deus efetuava. Nós vamos, neste momento, iniciarmos o capítulo 21º, que tem como título Minha Mãe, a Grande Consolação. Então aqui ela já começa, ela já compreendeu que desencarnou, ela já compreendeu a necessidade do equilíbrio para que ela pudesse, num futuro próximo, ajudar os seus familiares. Agora nós vamos ver este reencontro de almas, quando ela nos narra. Entregue a essas amargas inquirições, vi-me pequenina e senti a sensação das lágrimas maternas, orvalhando as minhas faces. Recordava-me dos menores detalhes do lar, quando experimentei sobre os ombros o contato de veludosas mãos. Ergui repentinamente o olhar e, ó maravilha, vi minha mãe a contemplar-me com a melhor das expressões de ternura e amor. Como me senti recompensada nesse momento inesquecível de todos os infortúnios que houvera sofrido. Uma inexprimível sensação de júbilo dominou-me a alma ao recordar os amargores da terra longínqua, pois, nesse instante, toda a minha existência estava concentrada naquela afeição reencontrada para a aventura imortal. Nós precisamos entender que o amor, seja por quem for, no caso era Maria João de Deus, para com a sua abnegada e devotada mãezinha. O amor é o que nos liga onde estivermos. E quando ela teve a oportunidade de ver aquele ser que ela tanto amou quando estiveram juntas aqui na Terra, e ela viu com aquele sorriso, com aquele olhar de caridade, ela sentiu aquela paz. Mantendo aquele mesmo paralelo com André Luiz, que foi o pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas. Diga-se de passagem, quem quiser estudar este livro, Nosso Lar, nós temos todos os 50 capítulos mais o prefácio disponíveis aqui no canal do YouTube.
Então, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e tem a playlist em que eu e o nosso querido Sérgio Vilar estudamos capítulo por capítulo daquela obra magistral. É interessante que André Luiz ficou 8 anos no umbral, passando por aquelas situações difíceis, narradas no livro. Ele ficou, quando foi socorrido, 1 ano em tratamento na cidade de Nosso Lar, sob a tutela do médico doutor Henrique de Luna. Teve alta, foi para a casa de Lísias, de Dona Laura. Ali teve a oportunidade de começar a trabalhar nas câmaras de retificação. Foi aí que, depois de um dia cansativo de trabalho, ele foi repousar e, em desdobramento, ele teve a oportunidade de reencontrar sua mãe, que ele tanto amava. E foi graças à sua mãe, à intercessão de sua abnegada mãe, que ele foi amparado, socorrido e assistido na cidade de Nosso Lar. Então nós vemos que estas relações nós levamos conosco onde nós estivermos. O amor nos liga, ao passo que o ódio, o rancor, a raiva nos separam. Continua a narrativa. Eram os meus temores, as minhas esperanças, os meus afetos, a minha longa saudade. Enfim, tudo ali estava nos meus prantos de intensa alegria. E aquele ente querido, que na terra para mim fora um anjo de amor maternal, também se sentia sob o império de grande emoção. Compreendi que os nossos espíritos, de há muito, se haviam unido na milagrosa teia das vidas sucessivas, e caía-lhe nos braços amorosos, misturando os soluços de nossos sentimentos. Então aqui vem outra revelação. Não foi a primeira encarnação que Maria João de Deus e a sua mãe vieram juntas. Aqui ela diz sucessivas, inúmeras vezes. Eram espíritos afins. Eram espíritos que já desenvolveram ao longo das encarnações um sentimento tão nobre, um sentimento tão doce, um sentimento tão fraternal, de querer estar com o outro, de querer somar com o outro. E quando Maria João de Deus teve a oportunidade de estar com a sua mãe, foi uma grande alegria, porque ela estava ao lado de um coração irmão, ao lado de mãos ternas que estariam estendidas para ela, para ajudá-la neste momento tão difícil. De repente, descubro que morri, não tenho mais o corpo físico, não tenho neste momento como estar com os meus entes amados. Então foi uma reviravolta muito grande que Maria João de Deus passou. E quão Deus é grande e generoso. Pela vida que ela teve aqui na Terra, Maria João de Deus teve a oportunidade de ser amparada quando desencarnou, de receber a ajuda, de receber a assistência. E tudo isto, como é que nós conseguimos? Tendo uma vida aqui na Terra pautada no amor, no respeito, na tolerância. É fácil? É evidente que não, mas todos nós temos plenas condições para tal. Continua Maria João de Deus. Minha mãe, consegui dizer, poderá haver maior felicidade do que esta? Percebi, a seguir, que era envolvida na onda simpática do seu caricioso olhar, ao mesmo tempo que lhe ouvia a voz repassada de infinita doçura. Maria, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado, aqui, filha, junto ao meu coração. As minhas pálpebras, então, cerraram-se para o sono brando e tranquilo, e adormeci como um pássaro minúsculo que repousasse sob a proteção carinhosa de grandes asas. Nós, ao encerrarmos a leitura deste capítulo,
nós notamos como as almas doces, como as almas elevadas falam com suavidade. Ali, Maria João de Deus tinha 1000 perguntas para fazer para sua mãe. Sua mãe, com muita calma, diz apenas: minha filha, não é momento para tal. Estás cansada, fatigada, sobrecarregada. Vamos acalmar o coração, vamos repousar, vamos aproveitar o momento que Deus está nos concedendo para juntas estarmos. Vamos aproveitar, venha que eu irei te consolar nesse momento de tantas dúvidas e de tantos anseios. Já no programa seguinte, nós vamos ver a vida da alma livre. E aqui, a cada capítulo que se passa, ela já está compreendendo mais e melhor o que ocorreu com ela e como será a sua nova realidade espiritual. Por isso que eu sempre tive o prazer de estudar esta obra. E eu pedi muito a Deus que um dia pudéssemos estudar juntos aqui pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Por quê? Porque é um livro que no meio espírita conhecemos pouco. E eu convido sinceramente a todos que estão nos ouvindo para adquirir o seu livro. É evidente, quem puder, porque é um livro que vale a pena nós lermos e relermos, estudarmos e reestudarmos inúmeras vezes. São capítulos despretensiosos que às vezes nós olhamos e marginalizamos. Ah, mas quem foi Maria João de Deus? Foi uma lavadeira, uma mulher sem cultura, uma mulher sem bagagem aqui na Terra? Não. Do ponto de vista material, realmente, era uma lavadeira, uma mulher pobre, de uma família muito humilde, não teve a oportunidade do estudo, mas nós vemos pela linha de raciocínio de Maria João de Deus que era um espírito que trazia dentro de si um conhecimento muito grande. E não nos esqueçamos, ela podia não ter conhecimento, mas ela tinha um grande amor. André Luiz tinha um grande conhecimento e pouco amor, e sofreu 8 anos no umbral. Então o que vale mais, ter conhecimento ou amar? Então nós precisamos dividir, porque ela não tinha aquele conhecimento, não tinha um título universitário, não tinha nada que a respaldasse no campo material, mas logo que ela desencarnou foi amparada, foi assistida, foi acolhida. Ao passo que André Luiz foi o doutor Carlos Chagas, grande médico e principalmente um grande cientista, desenvolvendo a cura para a doença que levou o seu nome, a doença de Chagas. Foi um dos maiores cientistas que o Brasil já teve. Ao desencarnar, passou 8 anos no umbral. Então, que nós possamos desenvolver sim o intelecto, mas desenvolver ainda mais o nosso lado sentimental, moral e espiritual. Estamos caminhando para o término de mais um programa Opinião Espírita, mas eu gostaria que você desse o seu like aqui no vídeo. Gostou? Dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e curta a nossa fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número e curta a nossa página, evidente, e todos os domingos nós realizamos o culto do Evangelho no Lar, através de um vídeo ao vivo, para os amigos em Portugal em direto, que nós realizamos através da nossa linha do tempo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz, de muito amor, e eu espero todos os amigos para estarmos juntos semana que vem, através do programa Opinião Espírita. Um beijo em seus corações.